Olá, família! Boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento, aqui pelo programa Próximo Passo. Todos os domingos nós temos uma sessão levando você do momento da crise do seu casamento até a sua restauração. Hoje nós vamos responder uma pergunta: como ser feliz no casamento? Ou como ser feliz apesar do casamento? Afinal de contas, é possível feliz e casamento viverem juntos na mesma frase? Se é possível, o que nós precisamos entender em relação a isso? É o assunto do nosso vídeo de hoje. E eu já quero convidar você que porventura não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você puder se tornar membro, vai fortalecer demais a nossa amizade. Se você precisar ter uma sessão comigo, conversar, tirar algumas dúvidas, link na descrição do vídeo do meu WhatsApp para você fazer o agendamento. O novo programa Recomeçar, não sei se você já conheceu, se você já fez a primeira sessão gratuita, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu acho que é basicamente isso, os recados que eu tenho para dar para você. Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Como ser feliz no casamento? A frase que eu escuto normalmente é de alguém que já tentou, e ela diz: Diego, eu fico pensando o tempo todo que se eu não tivesse casado, eu seria feliz. De repente a pessoa buscou a felicidade de todas as formas possíveis dentro do casamento e não encontrou. Pelo contrário, ela conheceu o que é tristeza, o que é frustração, decepção, traição. Ela conheceu tudo de ruim dentro do casamento. Sentimentos que antes ela desconhecia, tamanha intensidade. E aí questiona-se, é possível ser feliz no casamento? Ou é possível ser feliz estando casado ou casada? Vamos compreender algumas coisas. Primeira coisa que você precisa entender é a relação entre casamento e felicidade. Eu escuto pessoas dizendo assim: Diego, eu casei para ser feliz. Certo. Vamos esquecer toda a nossa cultura shakespeariana a respeito do casamento, do amor, da relação a dois. Vamos um pouquinho para a Bíblia. Em que lugar na Bíblia que você encontra casamento e felicidade na mesma frase? Você não encontra. É basicamente isso, você não encontra. Quando nós lemos na Bíblia a respeito de casamento, a Bíblia apresentando o casamento para nós, eu gosto muito da expressão de Deus em Malaquias 2, quando ele fala assim que torna homem e mulher uma só carne, a fim de gerar uma geração piedosa. Ou seja, o casamento tem como propósito produzir piedade. E aí é curioso, né? Um desses propósitos ser a geração de piedade. Por quê? Porque como é que nós produzimos piedade? Você só produz piedade quando você passa por sofrimento, quando você passa por injustiça, quando você passa por dificuldades, por dores. É só ali que você produz a piedade. E de repente a Bíblia deixa evidente para nós que um dos propósitos do casamento seria justamente esse. Nós não achamos nenhum momento a Bíblia relacionando casamento e felicidade. E aí agora eu preciso levantar uma nova questão. Então, se a Bíblia não associa casamento à felicidade, então não é possível ser feliz uma vez que eu me caso? Paulo ele ainda vai ainda mais longe em relação a esse assunto. Porque Paulo ele fala assim, olha, você se tornou cristão, você quer ser livre, você quer fazer as coisas do Senhor, então não deveria ter se casado. Porque agora você vai viver para o casamento. Você vai viver para a sua esposa, você vai viver para o seu marido. E olha que Paulo colocou o casamento e Deus, ele, entre aspas, né, ele rebaixa a prioridade de Deus para aqueles que casaram. Ou seja, você só vai fazer
vontade do Senhor, ser um evangelista, isso, aquilo, se o teu casamento for junto. Caso ao contrário, a sua prioridade é o casamento. Porque é no casamento agora que você vai ser cristão. E aí, quando nós vamos observando esses detalhes, começa a se tornar preocupante. Em um outro momento, Jesus, conversando com os discípulos acerca da seriedade do casamento, um deles chega para Jesus e fala: Senhor, mas se casamento é tudo isso, então não convém casar. Nós queremos ir para o céu, nós queremos ser felizes, nós queremos ser cristão, então não convém casar. E Jesus fala: disseste bem. E aí, Jesus ele até cita que casamento é um dom. Certo, Diego. Então, se você está dizendo que casamento e felicidade eles não andam junto, opa, não foi isso que eu disse, mas que não existe uma relação, então significa que casamento eu vou sofrer? Casamento é só para trazer dor, angústia, decepção, frustração? Não, nada disso. Calma, vamos organizando os pensamentos. Vamos associando tudo que a Bíblia trata e vamos chegar a uma resposta concreta até o final desse vídeo. Outra coisa que você precisa entender: o casamento ele é um potencializador de emoções e expectativas. O que seria isso? Vamos entender o seguinte: você é uma pessoa que costuma ter muitos pontos de tristeza dentro da sua rotina emocional. Então vamos imaginar que em um dia de 24 horas, as suas emoções elas oscilem e você tem 5 momentos onde a tristeza ela toma conta de você. Quer seja por notícias, por relacionamentos, por aquilo que você escuta, que você vive. Ou seja, você tem picos de tristeza ao longo do seu dia. E é normal, todo ser humano tem isso, entenda. Só que quando você se casa, você não vai ter mais só 5 pontos de tristeza. Agora você pode multiplicar o que o casamento é capaz de fazer por 10. Então, ao invés de você ter 5, você vai ter 50. De contrapartida, se você costuma ter pontos de alegria, se você tem no seu dia 5 picos de alegria enquanto é solteiro, quando você casa, você vai ter 50. Ou seja, o casamento ele tem a capacidade, pela maneira com que a gente lida um com o outro, a maneira com que um interfere na vida do outro, a maneira com que você concede e recebe do outro, ele potencializa as nossas emoções. Basicamente isso. Então, se você tem muitos pontos de alegria estando solteiro, certamente quando você casar, você vai viver isso com mais intensidade. Se você tem pontos de tristeza, você vai viver isso com mais intensidade. Potencializador de emoções. Até o momento nós não falamos de felicidade, tá? Mas potencializador de emoções. E também de expectativas. Se você tem uma determinada expectativa a respeito da sua vida, o casamento ele pode fazer 2 coisas. Ele vai potencializar, mas ele vai potencializar extremos. Então, o que acontece? Diante de uma expectativa, ou você vai viver uma fortíssima frustração pelo não cumprimento daquela expectativa, que é o que mais acontece, ou você vai viver dentro do seu casamento somente por causa da sua expectativa, ou seja, ele vai potencializar muito. É basicamente o caso de uma pessoa que sonha em fazer algo, encontra um marido, uma esposa que concorda com isso e agora eles vivem por causa desse propósito. No que diz respeito à vida de cada indivíduo, o casamento ele tem esse poder, ele vai potencializar isso. E por que eu estou falando no casamento enquanto um potencializador de emoções e expectativas? Porque a sua felicidade, ela se baseia em parâmetros. E esses parâmetros são estruturados em emoções e expectativas. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que a felicidade ela é construída.
A felicidade não é uma realização, a felicidade não é uma circunstância, a felicidade não é um mero estado emocional. A felicidade é uma condição que eu construo. E aí, nesse caso, o casamento, ele pode me auxiliar nisso. O casamento, ele nunca será o fim para o qual a minha felicidade precisa existir. Ficou confuso isso que eu disse? Eu vou explicar. Quando a pessoa fala assim, nossa, Diego, eu casei para ser feliz. Isso é impossível. Impossível. Você não casa para ser feliz. A felicidade não se concentra em um casamento. Entretanto, quando eu vou construir a minha felicidade, eu vou determinar parâmetros de onde essa felicidade ela vai se encontrar. E aí o casamento ele pode participar disso. O que seria isso? Poxa, para eu ser feliz, o que é que eu preciso? Eu preciso ter constância. Eu preciso saber de onde eu saí, eu preciso saber para onde eu estou chegando. E enquanto eu mantiver os olhos aonde eu quero chegar, todos os desafios e frustrações que eu tiver, eles vão me auxiliar para que eu faça ajustes. E eu posso ser feliz durante esse processo. Quando eu lido com um relacionamento que transcende o entendimento humano, quando eu tenho uma comunhão com Deus, quando eu reflito isso no próximo, a minha felicidade ela pode estar parametrada nisso. Eu posso determinar que dentro das minhas rotinas eu preciso exercer isso diariamente. E eu vou me sentir bem quando eu alcançar esses parâmetros. Ou seja, eu vou construir isso. Quando eu olho para o meu casamento, o que é interessante eu colocar de parâmetros para a minha felicidade? Primeiro, o meu legado. Aquilo que eu conheci, que eu experimentei da minha vida, principalmente se diz respeito à vida com Deus ou até mesmo princípios, e como eu estou passando isso para os meus descendentes. Eu posso colocar como parâmetro aquilo que eu construo com a minha esposa e com o meu marido. Ou seja, eu vou determinar objetivos. Eu quero uma casa, eu quero um sítio, eu quero construir um relacionamento cúmplice um do outro, eu quero construir uma vida saudável. Eu vou atribuir um parâmetro desse tipo que o meu casamento vai me ajudar. Então, quando eu começo a colocar esses parâmetros, agora eu consigo construir a felicidade. Eu acho interessante uma frase que eu digo. A minha esposa constantemente ela chega para mim, principalmente quando chega em época de aniversário, né? Que nós ganhamos presentes e pessoas que estavam distantes mandam uma mensagem, tudo. E ela pergunta assim, e aí? Você ficou feliz com o seu aniversário? E uma coisa que eu sempre digo para ela, não só aniversário, mas para tudo, eu falo assim, olha, eu não fiquei feliz. Eu sou feliz. De repente eu não concentro uma expectativa em um dia, eu não concentro a expectativa em um presente. Eu concentro a minha expectativa em algo que vai além disso. Datas festivas, circunstâncias, coisas especiais que acontecem, elas simplesmente dão um brilho a mais. Mas a minha felicidade, ela consiste em entender que, poxa, de 8 bilhões de pessoas que foram dormir essa noite, algumas delas não acordaram. E tudo isso passou pelo crivo de Deus. Se eu acordei, eu fui escolhido por Deus. Perfeito. Então, isso está no meu parâmetro de felicidade. Se eu estou vivo, eu fui escolhido. De repente, eu lido com problemas durante o meu dia. Mas eu penso assim, poxa, se eu não tivesse uma família, se eu não tivesse pessoas ao meu redor, se eu não tivesse bens, se eu não tivesse vida, eu não teria problemas. Se eu tenho problemas, poxa, então eu estou feliz. Porque agora eu vou resolvê-los e eu vou estar melhor depois. De repente, ao longo do meu dia, eu vejo os desafios. E desafios sugam nossa energia.
Mas aí eu chego à conclusão que os desafios só existem porque eu tenho algo a alcançar. Que a minha esposa está junto, que meus filhos estão juntos. Então, diante dos desafios, eu estou feliz. Porque eu estou centrado, eu estou equilibrado. Então, cada refeição, cada sorriso, cada dificuldade, cada problema, isso não vai alterar o meu estado de ser feliz. E aí, quando você pesquisa na Bíblia, a Bíblia não fala em felicidade. Você sabia? Não tem a palavra felicidade na Bíblia. Mas existe uma palavra chamada paz. E eu gosto muito de associar felicidade à paz. É você saber que você não está perdido, você não está desorientado, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem ao Senhor. Que dias bons eles vão minimizar os dias ruins e que dias ruins vão potencializar dias bons. E saber que tudo isso é parte de um processo. Então, quando eu falo de ser feliz no casamento, eu preciso entender que eu preciso estar parametrado na minha felicidade. Eu preciso definir parâmetros para a minha felicidade. E eu preciso olhar para o meu casamento e entender como a minha felicidade vai contribuir para o meu casamento e como o meu casamento vai contribuir para a minha felicidade. E aí, diante disso, eu vou te dar um conselho valioso. Você precisa redefinir parâmetros do que é casamento. Por quê? Quando você pensa o que você pode fornecer para o casamento e o que o casamento pode fornecer para você, você precisa ter parâmetros do que é um casamento. Você precisa ter referências. Às vezes, nós somos motivados a olhar para o casamento conforme William Shakespeare nos ensinou. Ah, o casamento é para a pessoa me servir. Ah, o casamento é para a pessoa me fazer feliz. Ah, porque... Ei, calma lá. Não é bem assim. Eu costumo dizer que a Bíblia cita que tudo precisa do amor. E eu brinco, eu falo assim, olha, o casamento não precisa do amor. O amor não é o primeiro ingrediente do casamento. Pode ser um dos mais importantes, mas não é o primeiro. Para o casamento... O primeiro ingrediente para o casamento seria justamente compromisso. É eu entender que eu estou dentro de um casamento e que eu estou dentro de um casamento até a morte. Isso é um parâmetro que eu preciso ter para o meu casamento. Segunda coisa é entender que eu e meu marido, eu e minha esposa somos seres diferentes e que durante toda a nossa vida nós vamos nos alinhar. E que haverá muitos momentos de ajustes. Ou seja, eu não posso medir felicidade, eu não posso medir a paz do meu casamento de acordo com esses ajustes, porque eu sempre vou estar passando por ajustes. Eu preciso definir parâmetros no meu casamento a respeito da nossa sexualidade, a respeito dos nossos objetivos. Tem pessoas que possuem um casamento, mas o casamento não contribui para nada. O casamento não melhora o indivíduo, o casamento não produz absolutamente nada. O casamento são apenas duas pessoas que dividem o mesmo teto, que dividem despesas, em alguns casos, e multiplicam problemas. Espera aí, o meu casamento ele precisa produzir algo e eu preciso ter parâmetros para isso. Então eu preciso redefinir esses parâmetros para o meu casamento, até para saber em que ponto o casamento pode contribuir para a minha felicidade. Às vezes eu espero que o casamento me faça feliz, mas eu não sei de onde vai vir essa felicidade. Eu preciso, de fato, definir os parâmetros do meu casamento. Meu casamento vai servir para quê? Meu casamento é estruturado aonde? Com o meu casamento nós vamos chegar aonde? O que nós vamos produzir? E quais são os aspectos do meu casamento que vão contribuir para a minha felicidade? Coisas que eu realmente preciso para me manter estável. Outro conselho. Redefina os seus parâmetros de felicidade. O que você precisa para manter a sua paz? O que está dentro desses parâmetros? Uma boa saúde? Como está a sua saúde? Um equilíbrio financeiro? E eu não estou falando de ter muito dinheiro. Que se a cada dia você gastar menos do que você consome, ou gastar menos
do que aquilo que você produz, pode ter certeza, você vai ter uma boa vida financeira. Seria a sua vida social? Como que está a manutenção das suas amizades? Como que está o seu envolvimento com pessoas importantes para a sua vida e para pessoas que você é importante para a vida delas? Como é que está o seu desenvolvimento espiritual, sua vida com Deus? Você está conseguindo caminhar com Deus? Ou sempre que fala a palavra Deus, para você significa um fardo, uma culpa, porque você tem levado uma vida totalmente contrária àquilo que você acredita que deveria ser? Você precisa estabelecer para sua vida quais são os parâmetros mínimos para que você possa caminhar, para que você possa olhar e entender: isso é importante para a minha paz, isso é importante para a minha felicidade. Com base nisso, com esses 2 parâmetros que você precisa redefinir, a atividade do dia é a prática disso. Você vai avaliar o quão distante está a sua felicidade hoje, quando fala-se em ser feliz, em ter paz. Como é que está isso hoje e como que está aquilo que você idealiza? Pega esses parâmetros, sua vida, saúde, princípios, vida social, vida financeira, vida espiritual, legado. Pega tudo isso, faz uma lista de um lado, você vai colocar aonde que está. Minha saúde. A saúde é parte da minha felicidade. Afinal de contas, se eu viver somente doente, limitado, sedentário, dificilmente eu vou ser feliz, principalmente por causa da produção de hormônios, da felicidade e tudo mais. Então eu vou olhar para isso e falar assim: poxa, eu almejo ser feliz na minha vida, na minha vida saudável, né? Da minha saúde. Mas hoje eu peso 200 quilos, eu como muito açúcar, sou um pré-diabético, eu tenho problema de hipertensão, isso e aquilo. Opa, então peraí. Olha onde que está a felicidade que eu projeto e olha onde eu estou. Então eu preciso trabalhar isso. E note que isso indifere do casamento. Onde que está a minha vida financeira? Poxa, eu queria ter tal estabilidade. Onde que eu estou hoje? Hoje eu estou aqui, ó. Eu estou endividado. Mas eu estou endividado, mas eu como fora quase todos os dias. Eu pago por um carro que, sinceramente, eu poderia andar num 10 vezes mais barato. Eu pago plano de internet mais caro. Eu pago streamers de vídeo que eu, sinceramente, não tenho nem tempo para assistir. Opa, então peraí. Olha onde minha vida financeira está. Olha onde que eu gostaria de estar. Deixa eu reestruturar isso. Então faça essa atividade. Olhe aonde está a sua felicidade hoje e olhe aonde que ela deveria estar. E comece um processo de ajuste. Você vai ver que nesse processo de ajuste você já vai ficar mais feliz a cada resultado. E naturalmente isso vai refletir no seu casamento. Quando você pensa assim: Diego, mas o casamento ele tira a minha felicidade, é porque você não está sabendo trabalhar com o seu casamento. Você não está definindo os parâmetros corretos para o seu casamento. Você está atribuindo valores e princípios ao casamento que não corresponde ao casamento. Você está exigindo do seu cônjuge algo que ele jamais conseguirá te dar. A partir do momento que você começar a mudar isso, você vai ver que você vai ser feliz, apesar do casamento. E aí, família? Gostaram da aula de hoje? Esclareceu algumas coisas? Sobre felicidade não há muito, né, que a gente possa falar, porque nós precisamos experimentar. E quando nós fazemos isso na presença de Deus, aí sim ela vem com muita força, com muita intensidade. Eu espero que Deus te abençoe. Espero te encontrar ou no domingo que vem, ou se não essa semana, ou em algum outro momento, em um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.